Vamos lá, seguindo, verso 31. Então chegaram a mãe e os irmãos de Jesus, ficando do lado de fora. Olha que legal. Aí Marcos volta, né? A gente fez um sanduíche, teve uma ocorrência, aí acabou o BO, aí vamos lá. Então chegaram a mãe e os irmãos de Jesus, ficando do lado de fora, mandaram alguém chamá-lo. Havia muita gente assentada ao seu redor. E lhe disseram, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te procuram. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Perguntou ele. Então olhou para os que estavam assentados ao seu redor e disse, aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. O que você acha desse texto, gente? Humanamente falando, terrível. Se fosse minha mãe, ela entrava lá, seu falso profeta maldito, eu te carreguei 9 meses, você sai aqui, ou eu entro e te mato na frente de todo mundo. Não é? Não é dramático esse texto? Agora sim, eu trago pela sua vida. Exato! Ou você vem ou eu vou. Mãe? Isso é falta de respeito, né? Humanamente falando. Não precisa ter medo de falar isso não. Da mãe, Deus me livre. Você imagina a cena. Deus me livre. O que seria o normal, a norma? O que seria a norma? Jesus levantar, abre alas. Minha mãe, minha família chegou, vem cá, ó. VIP. Ele já sabia, viu? Ele já sabia, se ele fizesse isso, a coisa ia pegar Se não muito vem. mais. Sem ele fazer isso, Sem ele fazer. a coisa já pegou. Já tornou assim a santa mãe de Deus. É de Deus, hein? Você imagina, exatamente. Mas assim, na ótica humana, é um comportamento complicadíssimo. É um comportamento complicadíssimo. Você que imaginando a mãe olhando, os irmãos olhando. Jesus aproveitou para dar ensino. Jesus falou, olha, caramba, é um ensino muito forte. Ele colocou todo mundo no mesmo nível da família. Pergunte para você, deixa eu perguntar para mim. Os que estão no meu redor são iguais à minha família? A resposta é não. Todo mundo sabe disso e vocês também sabem disso. Não é verdade? Um dia um pastor chegou para mim, quando ele viu que a gente estava muito tempo sem ter filhos, né? E não tinha nenhuma razão, a gente não estava em guerra. Não, era porque, poxa, você sai do Brasil, Israel, vem para Londres, começa. Estava esperando o momento certo, vamos esperar o momento certo, um dia vai acontecer e tal e tal. E eu lembro que um pastor no Brasil, com todo amor, com todo carinho, veio e falou pra mim, tenha, meu, vai logo, você tá comendo? Eu falei, não, pastor, eu só tô esperando, Deus vai dar o momento certo, nós vamos, né, ter nossos filhos e tal. E ele falou, vou te falar uma coisa, nunca mais me esqueci. Ele falou, ovelha é ovelha, filho é filho. Eu achei muito interessante, querendo dizer assim, tipo assim, não decida ficar só com ovelha, porque ovelha não é filha, não substitui, né? E eu vi todo o carinho e amor dele nessa conversa e, claro, ele estava coberto de razão, porque esse nível aqui é só o nível do santo. O nível que fala minha mãe, os meus irmãos, olha que demais, né? Quem faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. E o meu pai? Que ensinou minha profissão, que cuidou de mim, que me ensinou a lei em casa, como acontecia lá em Nazaré. E meu pai? Cadê meu pai, gente? O José, ele some, provavelmente deve ter morrido, né? Provavelmente aqui já tinha morrido. É. Provavelmente aqui já tinha morrido nesse momento. Ele desaparece do texto. Simplesmente desaparece. E como na cultura ali, a importância é pai, é Yeshua ben David. Certo? Você fala, Jesus filho de Davi. Quem é o homem da família? Se aqui não tem menção nenhuma, é porque ele já tinha provavelmente falecido. Tá bom? Então assim, esse texto é reservado pro santo. Só o santo pode dizer isso. Mas é uma abertura linda pra gente, né? Que coloca a gente naquele status que depois quando Paulo fala e que é muito também, eu acho até difícil, que Jesus é o primogênito entre muitos irmãos. Você consegue falar, Jesus, tu és meu irmão? Eu não consigo. É em cima desse texto. Claro. Se você conseguir, fica à vontade, é bíblico. Eu não consigo.
Aquela história lá. O irmão mais velho, Os né? contrabandistas de Bíblia lá, pra Rússia lá. Ah, vamos lá para ver o testamento do nosso irmão mais velho. Então, Exatamente. também, Leu sim. o testamento do nosso irmão, que nosso irmão mais velho morreu e deixou. Fala, ué. E eu acho que daqui, sabe um dia, há muito tempo falando com minha irmã, a mais velha, justamente sobre os irmãos de Jesus e da mãe, quando Jesus fala que tua mãe e teus irmãos. E minha irmã ela fala que católica, assim, que a igreja que não, Jesus não teve irmãos, e ela foi e consultou com um padre, assim, e o padre pegou de aqui e falou que Jesus, nesse momento, ele chamava todo mundo de irmão. Então, que era dessa parte que vem, ou seja, minha irmã me falou que nesse momento, que Jesus, que chama que Jesus tinha irmãos, sim? Mas que era Jesus chamando irmão a todo mundo que estava aí junto. Uau, que fraco, né? Fraco. Não, muito fraco, porque o Mas texto... a base deles é essa Mas mesmo. é a base, os católicos. Essa mesmo. Não, tem uma que colocam tem uma que é um pouquinho mais inteligente que essa. Porque essa é antitextual. Porque o texto fala que a família ouviu e veio, depois a família chega, depois a família questiona. E daqui a pouco o Marcos vai dar o nome dos bois. Então é complicado, foi muito fraco. Um argumento um pouquinho mais aceitável, não coerente, mas um pouquinho mais aceitável, é o que alguns pais da igreja diziam que eram talvez primos, porque naquela época primo era considerado como filhos. Né? Fraquinho, mas aí você até fala, não tem a ver, Mas não é interfere, tudo, né? É tudo, Mas é tudo para sustentar a virgindade. exato, é para sustentar a virgindade. É para sustentar a ideia do milagre também na Virgem. E que ela assim permaneceu, né? Legal, capítulo 4. Muito interessante esse 4, novamente. Jesus começou a ensinar à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que ele teve que entrar num barco e assentar-se nele. Familiar para você isso? Já é a segunda vez que acontece isso aqui na história de Marcos. Jesus gosta desse negócio, né? Senta ali e vai ensinar. Deixa eu só abrir aqui. O barco estava no mar enquanto todo o povo ficava na beira da praia. Ele lhes ensinava muitas coisas por parábolas, dizendo em seu ensino: ouçam, o semeador saiu a semear, enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho. Escreve isso ou grifa na sua Bíblia, só para a gente não perder o fio da meada. À beira do caminho, ou escreve ou grifa na sua Bíblia, como você achar melhor. E as aves vieram e comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas, de modo que ela não deu fruto. Outra ainda caiu na terra boa. Germinou, cresceu e deu boa colheita, 30, 60 e até 100 por um. E acrescentou: aquele que tem ouvidos, ouça para ouvir. Primeiro ponto, dá uma olhada nessa foto, porque essa foto é muito fascinante e ela demonstra exatamente todos essas possibilidades, né? Porque você imagina o semeador que sai para semear. E todos esses tipos de terreno, qual que são? O que você grifou aí? Primeiro, beira do caminho. Segundo, pedregoso, rochoso. Terceiro, espinho. Quarto, a boa terra. A impressão que se tem aqui, que era uma prática meio comum no Oriente Médio, é que você vai andando pelo caminho, num dia de uma boa brisa, e você joga a semente. E deixa o vento fazer o trabalho. Meio que, sabe quando você às vezes acha no seu quintal uma flor, um ramo que você não plantou? Ou um passarinho trouxe, ou o vento trouxe da casa do vizinho. Alguma coisa aconteceu. E você fala, nossa, é difícil de imaginar essa cena. Porque um semeador devia semear aonde? Nas terras dele. Nas boas terras. O semeador vai semear em terra ruim? Ele não. Agora, pode acontecer por acaso. E por acaso, além do por acaso, esse texto tem a ver com a
geografia, com relevo de Israel. Dá uma olhada, isso aqui que você está vendo é Nazaré. Agora, olha aqui, ó. Você está vendo aqui uma pequena montanha, né? Um monte. Você tem aqui no lugar espinhos. Você tem aqui no lugar um lugar extremamente rochoso. Rocha, na verdade, aqui é o que não falta, tá vendo? Ó, aqui, aqui. Olha aqui embaixo, tá vendo? A própria... É tudo cheio. Aqui em cima você tem um solo bom. Tanto que você tem aqui, ó, a plantação, né? E você tem o caminho. Qual que é o caminho? Pode ser qualquer lugar que você esteja andando. Você pode fazer um caminho por aqui, você pode vir por aqui. Então você tem, é muito comum você ter essas quatro figuras numa mesma região. Não é nada normal. Não é nada também que num lugar só o espinho aí você tem que andar, mas não, é tudo assim perto. A hora que você está vendo num campo visual, você está vendo todas essas cenas. E isso é uma foto até recente de Nazaré. E aí então eles, como tem esse relevo na cabeça, eles não têm problema para imaginar tudo isso acontecendo num raio de ação limitado. Só que o ponto é, ninguém entende nada. Volto a dizer, eles têm o relevo na cabeça, porque eles moram lá. Mas ninguém entende nada. Primeiro ponto. Segundo ponto. A impressão que temos de Marcos aqui é que ele deixa claro que Jesus Jesus sabe que nem todo mundo vai entender. E também não vai explicar. O que Jesus fala é quem tem ouvidos. Todo mundo tem ouvido. Dá a impressão que assim, todo mundo tem orelha, mas nem todo mundo ouve. E essa é uma grande verdade. Até os dias de hoje. Daria um sermão lindo, né? Todo mundo tem orelha, mas nem todo mundo escuta. Aí dá o desdobramento do texto. Verso 10. Quando ele ficou sozinho, os 12 e os outros que estavam ao seu redor lhes fizeram perguntas acerca da parábola. Ele disse: a vocês foi dado o mistério do reino de Deus, mas aos que estão fora, tudo isso é dito por parábolas. Vocês, meu inner circle, tudo bem, vocês vão saber um pouquinho mais, mas a galera, a multidão, não tá todo mundo que vai entender. Aí ele vem com a resposta. A fim de que, verso 12, ainda que vejam não percebam, ainda que ouçam não entendam, de outro modo poderiam converter-se e ser perdoados. É legal ler o evangelho assim cru e nu, né? E aí, gente? Ainda que vejam não percebam, ainda que ouçam não entendam, de outro modo poderiam converter-se e serem perdoados. E aí? A ideia não é essa, meu Deus? E aí? Texto brabo. Texto brabo. E aí? Será que Jesus está falando aqui de corações, de níveis de corações tão duros que ele não desce tão fundo em todos os casos? Corações tão duros, eu repito, que talvez faça Jesus ou fez com que Jesus não descesse profundamente em todos os casos. Porque se ele descesse profundamente em todos os casos, sim, haveria conversão e perdão. Mas aí não seria talvez resultado de fé. Porque o que é fé? Acreditar no que não... Não tem prova. Acreditar no que não se prova. É a única solução que eu consigo para esse texto, na minha humilde compreensão. Eu vou dar um exemplo para colaborar com essa minha tese. Jesus desce profundamente com um sábio lá de Israel, mestre de Israel. Qual era o nome dele? Desceu profundo, gastou tempo, falou: tem que gastar tempo com esse cara aqui. Não. Um camarada que Jesus, um mestre da lei que Jesus gastou tempo. Jesus parou para explicar a antítese desse texto. A antítese desse texto acontece num caso específico com o mestre de Israel. O nome dele era Nicodemos.
Jesus joga o problema do novo nascimento, dá uma furicada nele. Você deveria saber disso, né, meu? Você é mestre. Mas tudo bem, vamos lá. Vamos descer mais um pouquinho a fundo sobre o novo nascimento, ou sobre o nascer de novo, Nicodemos. Ele desce um pouquinho mais fundo. E mesmo descendo mais fundo, não tinha multidão do lado, né? Conversa com Nicodemos, foi ali um Nicodemos e Jesus, Jesus e Nicodemos. E aí? Nicodemos se tornou um super convertido naquele momento? Não, mais tarde ele tá lá no Sinédrio, ele fala, olha, cuidado, hein? Eu acho que essa obra aí for santa, ninguém vai deter, mas ele ainda tá ali mantendo a posição dele. Jesus, na minha opinião, quando Jesus está falando aqui, a fim de que ainda que vejam não percebam, ainda que ouçam não entendam, de outro modo poderiam converter-se e serem perdoados, é meio que uma nivelação. Evangelho, as boas novas, se recebe por fé também. Eu recebo, é complicadíssimo o texto. Complicado. Eu recebo por fé, e nem todo mundo vai ter o acesso disso. Nem todo mundo vai receber isso. Aí, gente, os desdobramentos do texto são múltiplos. Isso já deu muita discussão. E vai continuar dando. Porque daí você poderia falar, então Jesus está falando que alguns aqui não são predestinados para receber essa salvação. Alguns aqui podem dizer, então Jesus está dizendo que uns ele quer converter e perdoar, outros ele não quer. Igual aquela história que eu falei aqui, estava falando a respeito de Paulo, quando Paulo esteve lá em Filipos, a mulher lá, que se converteu, né? Quer dizer, ele falou no meio de uma multidão, tinha várias mulheres lá, só Lídia, o Espírito Santo de Deus, só abriu o coração dela. De Lídia, só abriu o entendimento dela, de ninguém mais. No carcereiro de Filipos, só o carcereiro, tinha mais presos lá, só o carcereiro. Por que não foi citado que mais pessoas? Porque o Espírito Santo de Deus abriu somente aqueles corações. Talvez. É complicado. Talvez esses tinham ouvidos e ouviram. Talvez a graça de Deus falou. É Lídia e o carcereiro. Talvez o básico para todo mundo acredita sem ver, mas para alguns tem um pouquinho mais. É duro, gente. Aqui é Deuteronômio 26, 26, né? Abre lá. Se não é 26, 26, é 29, 29. Abre lá, porque isso aqui quando a gente trava, a gente tem que relembrar as palavras do Moisés. 29 e 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, o nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos, para sempre, para que sigamos todas as palavras dessa lei. Não temos compreensão total disso. Não dá para se montar, mas eu acho lindo, porque Marcos tem coragem de escrever. Tá aí, ó. Tá aí o negócio. É isso mesmo. A gente não sabe. Alguém podia levantar lá em Roma. Marcos, então nós somos privilegiados, né? Porque o evangelho você tá aqui falando pra gente. E Marcos falasse, é verdade. Vocês estão recebendo o evangelho. As boas novas chegaram a vocês. E vocês se converteram. Aleluia! Aí o mesmo cara podia falar, mas a minha família tá lá na Grécia, rapaz, e... Porque eu citei também aqui um texto, uma frase do Spurgeon, que ele falou o seguinte, que a conversão, ele copiou da Bíblia, a conversão é a obra do Espírito Santo de Deus. Sim. Quando a conversão, ela é fruto do Espírito Santo de Deus, nenhum homem pode mexer nisso aí. Sim. Quando a conversão não é fruto do Espírito Santo, então aí qualquer homem pode destruir. Sim. Então a conversão, quando é do Espírito Santo, tá feito. É isso aí. Eu concordo plenamente. E é só a caminhada da fé que assina embaixo dessa frase. Sem dúvida. Que a caminhada da fé nos mostra que é o seguinte: foi Ele que nos escolheu e não nós que o escolhemos. Perfeito. Exatamente. Ele que nos escolheu. Foi a sua misericórdia, amor, chame como quiser, mas Ele que nos ensina, Ele que nos escolheu. É dureza isso. É bom e duro. Até então eu estava tentando aqui procurar
explicações para esse texto aí. Sim. Mas aí quando chega nessa parte que você falou aí, agora aí é onde eu volto atrás e digo, não, tá errado. Porque se a gente for pensar que Deus separou e escolheu a ele, e por que ele não separou e escolheu os outros? Não dá pra gente pensar num Deus injusto assim? Não. Paulo fala disso, eu acho, em Romanos. Em Romanos, não lembro onde, mas ele fala alguma coisa que desse tipo, que se você é o criador de alguma coisa, você cria um vaso pra colocar coisas boas nele, e você cria um outro pra colocar coisas ruins, Então, porque ele não se torna injusto a por isso. explicação tem uma explicação muito fácil de entender. Vai lá. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos. Sim. Nenhum vai ser salvo, a não ser se Deus quiser. Então, os que defendem a doutrina da predestinação, da eleição de Deus por alguns, eles pegam por aí, todos pecaram. Então, não foi que Deus discriminou uns e privilegiou outros. Não, todos estão pecados, todos são pecadores, todos estão caminhando para o inferno. Aí Deus pensou alguns. Por quê? Porque ele quis, porque era por causa da soberania dele. Mas continua sem resposta. A Certo, soberania Sandra? dele. Porque Aí a compete resposta a Deus. aí. Continua aberta. na minha definição humana de que é favoritismo. Não favoreceu. Todos estão. Se pegou uns assim, então ele escolheu a dedo alguns. Por quê? Aí eu vou te, aí eu vou te falar. O seu ponto é bárbaro. E é esse sentimento que gera mesmo. Quando a gente não tem medo de pensar. As conclusões que eu cheguei disso, número 1 é: o senhor é Deus, eu sou criatura, eu não tenho como argumentar com o senhor. Exatamente. É a única O senhor coisa que eu faz. olho pra trás e digo, então tá. Segundo, por que o senhor faz isso? Primeiro, então, o senhor é soberano, tá bom, eu sou ovo. Sou ovo ainda, sou muito pequeno. O senhor que sabe, foi a mesma consciência que Jó teve depois de toda a desgraça dele, quando Deus chega para ele, de vez de dar resposta, porque ele sofreu, porque ele perdeu a família, perdeu tudo, qual que é a resposta de Deus? Onde estava você quando eu criei animal A, animal B, quando eu fiz o eixo da terra? Onde estava você quando eu criei o Leviatã? Onde estava? Tipo assim, não discuta comigo. Primeiro ponto. Segundo ponto. A presciência de Deus. É nisso que eu tava pensando. Colocando em termos bem populares, de quem vinga e quem não vinga. Que às vezes Deus já sabe que não tem futuro, que não... Por aí. Que é... Terceiro, nenhuma das alternativas pergunte pra Deus quando chegar lá. Não, Porque são só entendo gente. tudo isso, eu realmente fico com a qual era a letra A que diz assim, não, Soberania de Deus. Você não discute. Mas, se eu tiver que conversar sobre isso com alguém que seja firmado na não crença de Deus e como é que eu explico? De verdade, que eu não tenho... Aí Eu não tenho argumento porque na minha cabeça mesmo fica, não tá certo, tá entendendo? Mas eu Porque acho que pra é gente é Deus. complicado, entender Eu essa aceito, soberania. mas não tá certo. Né? A gente eu entendo, porque a gente gostaria de ver todo mundo entrando no mesmo caldeirão, entrando na mesma arca de Noé, vamos pensar assim. Eu gostaria de pensar que todo mundo tem as mesmas oportunidades, não de pensar que Deus pegou um e outro, entendendo? Sim. Então todo mundo tem a mesma oportunidade, tá aí. Escutou, quer, não quer, acabou. O problema é teu a partir daí. Acho que mais ou menos isso aqui. Quer ouvir, Quem tem ótimo, ouvido? não quer, Exato. mas eu não vou perder meu tempo contigo, porque eu só tô aqui por 3 anos e eu não tenho muito, não dá pra fazer tudo. Não dá pra, Exato. tá entendendo? Exato. Mas eu prefiro acreditar que todo mundo é dado a oportunidade. E não Deus pegou alguns assim. Eu faço um pensamento inverso. O que cala o meu coração é: nem todo mundo tem oportunidade, mas Deus é justo para julgar todos eles. Ponto. E eu te exemplifico isso com um caso real. Aquela muçulmana de Barque que Deus teve a misericórdia e me deu a experiência de batizá-la. Ela frequentou a mesquita, atrás do véu, ela cultuava a Deus.
E só porque ela veio para a Inglaterra que ela conseguiu pisar numa igreja. E pedir ajuda numa igreja. E falar, me discipula. E eu quero mais, porque eu estou escondido a vida inteira, não aguento mais esse negócio. Mas se ela tivesse morrido lá? Ia pro mesmo céu que a gente. Não ia porque... Não ia, por quê? Porque Exato, porque de alguma forma, Deus já tinha ali mexido, já tinha feito sozinho alguma coisa no coração dela. Então, assim, eu acho que aqueles que não tiveram a oportunidade, eles vão passar pela mesma santa justiça que a gente acredita. E a santa justiça dele a gente acredita que é boa. Aí se a pergunta fica ainda mais complicada, mas como você sabe que é boa? Aí a minha resposta é, porque quando você se relaciona com uma pessoa e você convive com uma pessoa, depois de um tempo, não depois de um mês, depois de um tempo, você sabe se a pessoa é boa, se ela é má. E com Deus a minha experiência é assim. Depois de um tempo, Ele só me provou mais e mais que eu sou mau, mas que Ele é bom. Então eu acredito que a justiça dele é boa. Davi escreveu isso, né? Quem habitará nos seus tabernáculos? Salmo 15. Pam, dá lá, acho que 10 ou 15. Exatamente. Eu achei a parte de... Pera, deixa eu falar. Eu acredito que talvez Deus, por o livre-arbítrio que nos deu, sim? Nos deu, temos a oportunidade de escolher, se escutamos assim, eu acredito que todos temos a oportunidade de escutar de uma forma ou outra. Assim. Nem todos. Mas talvez, por exemplo, assim, falando do exemplo dos muçulmanos, que eles vão à mosquita aí, mas Deus, por meio do Espírito, se revela, como você falou agora, no caso dessa mulher. Se revela, mas ele sabe que está exposta, mas em livre-arbítrio dela, ela escolheu orar a Deus, clamar a Deus. Mesmo no silêncio dela, em el interior dela, ela sabe que está cultuando a Deus. Sim. De uma forma consciente ou inconsciente, falando na comunidade que ela vive, ela está cultuando. Então, por o livre-arbítrio que Deus nos deu, eu acho que aí fica, não é lá, eu não vejo assim como uma parte que queria ver, talvez Deus, talvez injusto em escolher algumas pessoas. Então, de uma certa forma, Deus dá a oportunidade e o livre-arbítrio de você escolher por orar a Deus ou não, ou escutar ou não. Mas eu volto a dizer, não representa todos os casos dessa tese. Porque tem um monte de gente lá na Coreia do Norte que nunca nem ouviu falar disso. Então não dá para generalizar. Dá para dizer que casos assim acontecem, mas não que todo mundo. Por isso que eu prefiro o argumento de, sim, alguns não ouviram, muitos não vão ouvir, muitos morreram sem ouvir, mas o meu Deus, que é um bom Deus, que é um Deus justo, que é amor, Ele vai jogar com justiça e retidão, esse é o Deus. E por quê? Porque na caminhada eu percebi que Ele é bom. Eu acho que esse é o negócio. Bem legal, né? Fala, Ney. Eu achei aquela parte, André, que eu falei, que Paulo falou assim, mas quem é você, homem, para questionar a Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer o que o formou? Por que me fizeste assim? O oleiro não tem direito de fazer do mesmo barro um vaso para fins nobres e outro para uso desonroso? É chocante, E se né? Deus, querendo mostrar a sua ira e tornar conhecido o seu poder, suportou com grande paciência os vasos da sua ira, preparando-os para a destruição? Não. Para colaborar mais. Para colaborar mais. Deus falando com Jó. Você sabe quando as cabras monteses dão à luz? Você está atento quando a corça tem o seu filhote? Acaso você conta os meses até elas darem à luz? Sabe em que épocas elas têm suas crias? Elas se agacham, dão à luz aos seus filhotes, as suas dores se vão, seus filhotes crescem no campo e ficam fortes, partem e não voltam mais. Quem pôs em liberdade jumento selvagem, Jó? É só... Gente, o encontro de Deus... Leia, por favor, lição de casa, o capítulo 38 e 39 e 40, 41 e 41. Você consegue pescar com anzol o Leviatã? Ou prender sua língua com uma corda? Consegue fazer passar um cordão pelo seu nariz? Tipo assim, nenhuma dessas respostas você tem, Jó. Você, e graças à inteligência que você tem, que o falcão alça voo e estende as asas rumo ao sul, você sabe disso, Jó? Porque o falcão tem inteligência, ele voa para o sul e não para o norte, você sabe disso?
E quando termina essa conversa, de vez Jó falou, legal, Deus, mas você não respondeu a minha pergunta. Por que que eu sofri? Jó falou o quê? Sei que podes fazer todas as coisas. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei de coisas que eu não entendia. Coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Isso é Jó. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Bendito seja o Senhor. A Ele toda honra, poder, a gente é tudo ovo. Pô, nem nascemos aí. Ovo, tá lá no ovo lá, o casulo lá. Ele é o soberano Senhor. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela tua misericórdia e por nos lembrar mais uma vez que o Senhor é Deus e que nós somos criaturas. Que o Senhor nos deu o poder de sermos chamados filhos de Deus, servos de Deus, suas crianças. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deu tão grande privilégio de chegar perto de Ti através de Jesus. Obrigado, Senhor, porque no relacionamento contigo nós sabemos que o Senhor é bom. E que quando os dilemas nos encontram, a conclusão que chegamos com a caminhada é a mesma de Jó. A gente não entendia, não sabia nada, mas o Senhor sabe de tudo. Mantém-nos com esse coração, Senhor. Coração de quem sabe que Tu sabes. E de que nós não sabemos, mas que cremos no Deus vivo. Muito obrigado por esse tempo. Mantenha a Tua graça sobre nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado por assistir a mensagem. Clique agora em inscreva-se para se cadastrar no canal e ser avisado de todas as novidades. Se você quiser ajudar na divulgação, clique em gostei e adicione o vídeo nos favoritos. Não se esqueça também de conferir as mensagens anteriores. Obrigado e até a próxima.